A paz do Senhor, hoje vamos estudar sobre cura divina. É muito importante entendermos esse assunto, principalmente nesse momento em que estamos vivendo no mundo todo, diante dessa pandemia. Eu sou Janaína Botti e hoje vamos falar da lição de número 10 da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem por título O Senhor Jesus cura hoje. O textual está no Salmo 103 e o versículo 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A verdade prática, a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. E a leitura bíblica em classe está em Isaías, capítulo 53, dos versículos 4 ao 6, e Mateus 8, dos versículos 16 e 17. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E diante desse tema do trimestre, não tem como não estudarmos sobre a cura divina, porque acreditamos sim que o Senhor Jesus cura hoje, como está no título da lição. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis. Por que nós temos então tantos doentes hoje em dia, tantas pessoas sofrendo dores absurdas? Vamos entender um pouquinho então esse assunto. No Velho Testamento, a saúde pública, a saúde das pessoas era uma promessa de Deus, conforme nós podemos ler em Êxodo 15, versículo 26. Vamos ler a parte B do versículo antes, para vermos como era uma promessa de Deus. Nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, no Velho Testamento, a saúde pública, a saúde das pessoas, a saúde dos judeus, era uma promessa de Deus. E aí que temos o primeiro ponto. Como todas as promessas de Deus, elas são condicionais. A condição para o povo hebreu ter boa saúde está na primeira parte desse versículo de Êxodo 15, versículo 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, olha a condição, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvir aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, aí sim a promessa se cumpre, e nenhuma enfermidade virá sobre ti. E esse guardares todos os seus estatutos é um guardar no sentido de praticar, de cumprir com os estatutos de Deus. Então, no Velho Testamento, nós temos essa promessa de Deus de saúde pública, mas condicionada à obediência do povo. Deus tinha ali nessa aliança com seu povo vários compromissos. Garantia de saúde, chuva na estação certa, uma boa colheita na agricultura, mas sempre na condição da obediência do povo. E a vida dos israelitas, ela era toda centrada em Deus, conforme nós lemos em Deuteronômio 6, versículos 4 a 9, capítulo Deuteronômio 30, versículo 20, Jeremias 17, 14, Jeremias 30 e 17. Então Deus tinha uma aliança com o povo, uma aliança onde a saúde do povo era parte do compromisso de Deus. E Deus sempre orientou o povo a prevenir as doenças, ou seja, a cuidar da saúde. O foco era a saúde. Hoje nós temos um foco na doença. Nós só procuramos nos cuidar, na maioria das vezes, ou procuramos um médico, alguma coisa quando estamos doentes. A cultura do povo judeu era de prevenção, ou seja, cuidar da saúde. E nós encontramos sobre isso muitos preceitos de Deus, vários capítulos no Velho Testamento, lei, falando sobre essa prevenção de doenças, ou seja, esse cuidado com a saúde. Em Levítico 11, nós encontramos preceitos ali sobre alimentação, os preceitos dietéticos. No capítulo 15, nós encontramos preceitos relacionados à higiene íntima. E vários capítulos, várias passagens de Levítico falam desses cuidados, preceitos relacionados à saúde pública.
Lá no Novo Testamento, Jesus então já fala lá em Mateus 15, dos versículos 17 ao 20, que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca. Lemos sobre isso em Romanos 14, 2, 1 Timóteo também, nos versículos 3 a 5. Então, esse cuidado de Deus no Velho Testamento relacionado à saúde pública. No Novo Testamento já muda um pouco isso. No Velho Testamento nós encontramos pouquíssimas referências a respeito de médicos. E essas referências de médicos não se referem a médicos hebreus, a médicos judeus, mas a médicos estrangeiros. Como lá em Gênesis 50, no versículo 2, quando José chama os médicos egípcios para fazerem ali o processo de embalsamamento de Jacó. Encontramos depois a citação em 2 Crônicas 16 e 12, sobre o rei Asa ali, que não procurou a Deus, não confiou no Senhor, mas confiou nos médicos ali. E esse versículo, a forma como é escrita essa passagem, está escrita em forma de repreensão, inclusive, por ele não ter confiado em Deus. Nós lemos uma citação sobre médicos também lá em Jó, capítulo 13, versículo 4, depois em Isaías 13, 7 e Jeremias 8 e 22. Então, são pouquíssimas referências que nós temos no Velho Testamento todo sobre médicos e sempre médicos estrangeiros. Quando nós vamos para o Novo Testamento, esse enfoque de saúde pública para preservar o povo judeu muda totalmente. O que estava oculto no Velho Testamento, que era a cruz, Jesus morrendo na cruz, se revela então no Novo Testamento e o foco é cura para a salvação. As curas no Novo Testamento todas apontam para a salvação. Veja, a finalidade no Velho Testamento desse cuidado com a saúde pública era de preservar o povo judeu. Não havia médicos, não havia um sistema de saúde, não havia essas coisas. Então Deus colocou ali preceitos, né, e eles estão descritos principalmente no livro de Levítico, para preservar o povo, para que eles fossem preservados ao longo da história. O objetivo dessa legislação, né, essa lei de Deus no Velho Testamento, como eu citei em Levítico, não era a purificação espiritual para a salvação, mas era a preservação do povo. Isaías 53, essa passagem que nós temos aqui na leitura bíblica em classe, o versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta fala, essa profecia de Isaías 53, ela foi cumprida no ministério de Jesus. Como está aqui até nessa referência da própria leitura bíblica em classe, Mateus 8, 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então veja, o versículo 17 fala assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, citando Isaías 53. E muitos, com base nisso aqui, dizem então que as curas de Jesus eram somente para o tempo do ministério terreno de Jesus e para o tempo dos apóstolos. Nós vamos ver um pouquinho então sobre isso, que a cura é sim para os nossos dias, embora com um enfoque diferente do que era no Velho Testamento. As curas no tempo de Jesus começam a acontecer ali em Mateus 4 e rapidamente chamam a atenção do povo, porque o povo estava vivendo na miséria, num momento de grande sofrimento físico, sofrimento emocional, sofrimentos relacionados a doenças. Jesus veio para salvar os pecadores, nós não podemos perder isso de foco. Lá em 1 Timóteo 1 e 15. O objetivo principal é a salvação. 1 Timóteo 1 e 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo falando a Timóteo. E nós não podemos perder isso.
O objetivo de Jesus é a salvação. Mas, devido à sua grande compaixão, seu grande amor, ele também operou milagres, por causa da miséria que o povo estava vivendo, como eu disse. E essa compaixão de Jesus, ela não mudou. Ela permanece até hoje, é imutável. A compaixão de Jesus é imutável. Ele começou curando no ministério dele, terreno, e ele permanece curando até hoje. Mas a cura, a partir do momento em que Jesus teve ali o início do seu ministério terreno, não era mais então a preservação do povo judeu, mas a cura sempre direcionando para a salvação. E eu vejo nisso uma grande responsabilidade de quando nós, servos de Deus, recebemos cura divina. Nós temos uma responsabilidade de testemunhar a respeito dela. Porque o testemunho da cura divina alerta, abre os olhos, mostra o grande poder de Deus e traz pecadores para a salvação. E não é porque somos servos de Deus que não precisamos de médicos também. Isso é uma coisa importante de nós entendermos. Jesus mesmo disse que os enfermos precisam de médicos. Mateus 9:12, Marcos 2:17, Lucas 4:23, 5:31. Mas nós precisamos entender que o alcance, a atuação dos médicos, ela tem limites. Limites determinados por Deus. Eles não podem fazer tudo. É só nós olharmos o que está acontecendo agora no mundo todo. Há uma limitação imposta por Deus. E embora o próprio Jesus tenha dito que nós precisamos de médicos, nós precisamos orar e buscar a Deus para não sair do plano de Deus, nem no exagero, confiando somente nos médicos, como o rei Asa, e nem na outra extremidade, onde não queremos saber de médicos e dizemos que confiar em Deus é o que basta. Nós precisamos orar, buscar a Deus e pedir o discernimento do que fazer em cada situação. Há momentos que devemos sim procurar o médico, há outros momentos que nós devemos confiar em Deus porque Deus vai fazer um milagre. Nós não sabemos em mínimos detalhes o que Deus quer para a vida de cada um de nós. Uns Ele vai curar, outros Ele vai curar emocionalmente e vai levar. Nós não podemos, sem discernimento, sem oração, tomar uma decisão ou outra de tratar ou de não tratar. Os médicos estão aqui, Deus deu sabedoria para eles, para que sim, auxiliem as pessoas no tratamento e na cura de doenças. Mas nós não podemos perder de vista o foco, que é a salvação. Então as curas devem apontar para a salvação. Em Isaías 53, inclusive a leitura em classe, versículo 4, nós lemos o seguinte: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E o versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A salvação e a cura divina andam juntos. No Velho Testamento, salvação significava livramento da escravidão, da fome, da espada, de enfermidades. No Novo Testamento, salvação é livramento da condenação eterna. Salvação é livramento da maldição do pecado. A salvação, ela tem por objetivo restituir o ser humano à comunhão com Deus. Que nós não tenhamos mais uma parede separando o nosso acesso a Deus. 2 Coríntios 5,19, Hebreus 2,15, Tito 2,11 fala sobre isso. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus quer a salvação para todos, mas cada pessoa precisa querer, ela precisa se arrepender dos seus pecados e se converter ao Senhor. Atos 17:30 e 1 Timóteo 2:4. A cura divina, nós precisamos entender que ela não se refere só à cura física, mas é a cura emocional também. Na declaração de fé das Assembleias de Deus, nós lemos que cura
divina é um ato de soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física e emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Mateus 14:14, Lucas 4:18, 19 e Atos 10:38. Então a cura divina não é só a questão física, mas também a questão emocional provocada pelo pecado na maioria das vezes. A obra de Jesus, ela é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança a cura do corpo físico também, quando isso fizer parte do plano de Deus para as nossas vidas, de uma forma individual. 1 Pedro 2:24 também fala sobre isso e confirma Isaías 53:4. Em Jeremias 17:14 nós vemos o seguinte: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. A cura associada então à salvação. E o versículo que eu citei de 1 Pedro 2:24, nós vemos o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. A cura espiritual, ela vem antes da cura física. Salmo 103:3, que é o textual da lição, nós lemos o seguinte: é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Falando então de cura espiritual antes da cura física. Assim, lemos também sobre o paralítico lá de Cafarnaum, em Mateus 9, dos versículos 1-8. Também Marcos 2, 1-12, Lucas 5, 18-26, são importantes referências que nos mostram isso. Deus quer curar tanto a alma quanto o corpo, mas nós precisamos entender que nos tempos em que estamos vivendo, Deus pode ou não curar a pessoa, de acordo com o seu desígnio, de acordo com a sua vontade e de acordo com o plano que Ele tem para cada um de nós. Ele pode não curar fisicamente, mas Ele vai curar emocionalmente e vai salvar, que esse é o objetivo principal, a salvação. Em Tiago 5,15 nós lemos que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, seriam perdoados. Nessa passagem também nós lemos sobre a unção com óleo em nome do Senhor. Então, na hora de orar ali, ungir também. Nos 4 evangelhos, ali nos evangelhos, nós encontramos 36 milagres específicos de Jesus. 27 desses 36 envolvem cura e libertação para a salvação. Mostrando mais uma vez que cura e salvação andam juntos. O que nós precisamos é nos conscientizar e ter isso muito presente no nosso dia a dia, é a necessidade de prevenção, o cuidado com a saúde antes que vire uma doença. E isso é responsabilidade nossa. Deus não vai fazer isso por nós. Cuidar da nossa saúde, nós temos que fazer isso. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3:16. E nós temos que cuidar, então, desse corpo que Deus nos deu. A responsabilidade é nossa. As doenças, elas são consequência do pecado. Pecado lá, original, de Gênesis 3. Antes do pecado de Adão e Eva, não havia doenças no mundo. Elas começaram a surgir depois que eles saíram do Jardim do Éden. Mas isso não significa que hoje todas as doenças, ou a doença de determinada pessoa é consequência do pecado. Não, embora seja consequência indireta, dessa forma que eu coloquei, que antes do pecado, lá no Jardim do Éden, não haviam doenças no mundo, elas surgiram depois. Então nós precisamos entender e avaliar qual que é a natureza da enfermidade que nós estamos enfrentando. Se é um problema físico, genético, um problema de comportamento, de hábito,
se tem a ver com o pecado que a pessoa cometeu, ou se essa doença física é consequência de uma doença emocional. Por exemplo, ansiedade, quando sai ali daquele ponto considerado normal, que é a ansiedade instintiva, que Deus colocou em nós, e ela vira uma doença, vira uma síndrome, ela provoca problemas de estômago, por exemplo. A pessoa que não cuida da sua alimentação, ela vai desenvolver outras doenças. Nós precisamos avaliar, então, se aquela enfermidade, se ela é um problema físico, se é um problema genético, se é um problema relacionado a hábito de vida, comportamento, estilo de vida que a pessoa tem, se é uma doença física resultante de algo emocional, ou se é uma doença, uma enfermidade que veio por conta de pecado direto que a pessoa cometeu. Cada caso tem uma tratativa. E nós precisamos orar sim e buscar em Deus orientação do que fazer. Se há uma doença resultante de um pecado, o pecado precisa ser reconhecido, precisa ser confessado, precisa pedir perdão. Deus perdoando, na maioria das vezes Deus perdoa o pecado e cura a pessoa daquela doença. Outras vezes a doença permanece para que a pessoa passe por esse processo de entendimento que foi resultado do seu pecado. Então, para cada situação, nós precisamos orar e buscar discernimento de Deus. Deus não vai curar todos. O objetivo da cura a partir de Jesus não é o mesmo que era no Velho Testamento, que era para a preservação do povo. Como eu disse, agora o objetivo é a salvação. Veja, Paulo teve seu espinho na carne, 2 Coríntios 12, 7 e 10, e depois ele fala sobre isso também em Gálatas 4, nos versículos 13 e 15. Paulo não foi curado. Deus disse para Paulo, a minha graça te basta. Timóteo tinha problemas de estômago, 1 Timóteo 5 e 23. Trófimo, que estava com Paulo, ficou depois lá em Mileto porque estava doente, 2 Timóteo 4 e 20. Então, nem todos são curados. E, embora nem todos sejam curados, nós lemos muitos casos, como esses que eu citei no Novo Testamento, muitos ainda dizem que o crente que tem promessa não morre de doença. E isso está, nós lemos sobre isso, explicando sobre isso, aqui em Hebreus 11 e 39, mostrando justamente o contrário, que quem tem promessa também morre sem o cumprimento da promessa. Ora, todos esses que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Mostrando aqui na galeria da fé, tantos que tinham uma promessa e morreram. Então, Deus não vai curar todos, que Deus tem um plano individual para cada um de nós, e Ele vai curar ou não, de acordo com o que Ele tem para nós. E a doença também, como eu disse, ela pode ser uma doença física, uma doença genética, uma doença relacionada a hábitos de vida, comportamento. Pode ser uma doença física resultante de pecado, resultante de uma doença emocional, de uma doença espiritual. E a doença também pode ser possessão maligna. Vamos ler Lucas 13 e 15, que fala sobre isso, sobre um exemplo, sobre essa questão de doença por possessão maligna. Aqui falando sobre a cura da mulher enferma, que estava 18 anos enferma. Versículo 11, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. O versículo 12 fala, vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Aí vamos ler o versículo 16 que eu citei. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então eram 18 anos que ela estava doente, encurvada, sem ter uma vida normal, por conta de possessão maligna. Então nós temos várias situações por que as pessoas estão doentes, porque nós passamos por doença e nós precisamos entender qual dessas situações. Há coisas que vai depender de nós. Se a doença que eu estou enfrentando é resultado de um hábito de vida, de estilo de vida meu,
de comer desregrado, de não descansar, de várias coisas, eu preciso corrigir o meu estilo de vida de acordo com a palavra de Deus, para daí então passar por esse processo dessa doença e ser curada. Sempre sem esquecer, Mateus 6:10, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, para uns de nós, Deus vai curar, para outros, não. Deus vai curar emocional, mas não vai curar fisicamente. A cura divina é para nós, então, é para o nosso tempo, sim. Vamos ler aqui Deuteronômio 29 para encerrarmos. Então, a cura divina, ela é para nós, sim, é para o nosso tempo, sim, de acordo com o plano que Deus tem para cada um de nós. Mas por que Jesus cura alguns e outros não? É aqui que se encaixa Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, há coisas que nós vamos saber, há coisas que não. O que nós não podemos é colocar um ponto de interrogação onde Deus colocou um ponto final. Se Deus não quis curar fisicamente, nós não podemos colocar um ponto de interrogação para Deus em cima de um caixão, por exemplo, e questionar Deus sobre isso. Há coisas, Deuteronômio 29, que estão encobertas para nós. Há coisas que nós não vamos saber aqui. Nós também não podemos colocar um ponto final onde Deus ainda colocou uma vírgula. Enquanto há vida, Deus está cuidando. Enquanto há vida, o plano de Deus está acontecendo. E nós temos que aprender a aceitar e não ficar querendo entender todas as coisas, porque há coisas que nós realmente não vamos entender. E como eu disse, que quem é curado, quem recebe a cura divina, tem uma responsabilidade de testemunhar sobre a cura divina, para que quem escute seja encaminhado para a salvação, seja despertado para Jesus, para o Evangelho da Cruz. Então vamos ler aqui, para encerrar, Marcos 16, versículo 15 em diante. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A continuidade aqui, então, da cura divina dos tempos de Jesus para nós. E encerrando essa lição, então, eu digo o seguinte: a cura divina é para nós hoje. O Senhor Jesus continua curando, sim, mas Ele cura de acordo com o que Ele tem designado para cada um de nós, de acordo com o que Deus tem designado para cada um de nós. Não nos compete questionar aqueles que não são curados, questionar a Deus sobre aqueles que não são curados. Nos compete anunciar o Evangelho da cruz. E sim, a salvação e a cura andam juntos. E nós temos a responsabilidade de testemunhar quando somos curados. Não deixe de orar, não deixe de crer, não deixe de buscar, não deixe de pedir a cura para a sua vida, para aqueles que você conhece que estão precisando, que estão esperando a cura. Mas não esqueça de Mateus 6:10. A vontade de Deus deve ser soberana, inclusive sobre os nossos desejos e sobre as nossas vontades. Desejo uma excelente semana para você. Que Deus te abençoe.